Família do Mediadores Brasil, quero contar para vocês que estou muito feliz porque temos recebido aqui na nossa sede em Blumenau, Santa Catarina, muitas visitas e visitas que realmente deixam uma sensação de que a missão Mediadores Brasil está sendo bem cumprida. Hoje eu recebo aqui essa mineirinha, esse estado que eu tenho tanto carinho, Minas Gerais, que eu tenho tanto apreço. Inclusive comentava hoje, quando da chegada da Graziele, que Minas seria um dos estados que com certeza eu iria tranquilamente morar, porque é um estado que, como eu te disse, o que tem de melhor é o seu povo. É bom demais da conta. Então, Graziele Mello é o nosso grande presente hoje para todos vocês, para essa família do Mediadores Brasil, que já está aí com 17 mil pessoas. Meu muito obrigado a cada um de vocês por essa companhia. E, Graziele, seja muito bem-vinda a essa casa. Estava ansioso por essa visita, né? Essa visita que já estávamos aí planejando há algum tempo e que hoje se efetiva. Então, quando tinha de ser, na hora que tinha de ser. Eu que agradeço, não só pelo convite que já havia acontecido, mas por essa oportunidade de casarmos agendas, algo que não é tão simples nas nossas realidades, mas é aquilo que a gente também trouxe. Quando as coisas têm que ser, do tempo que tem que ser, tudo flui como precisa acontecer. E que bom que estamos aqui hoje, que bom que estamos com vocês. Também faço parte dessa comunidade de coração, não só ali conectada no Instagram, estando junto com vocês, mas quando a gente vê Mediadores do Brasil, a gente que já está há tantos anos, a gente já se sente pertencente, estando ou não estando, a gente já fala assim, eu faço parte disso. Isso aí me inclui. Então você já tem esse compromisso de ser agregador de tantas pessoas que abarcam a mediação, inclui a mediação, porque é um caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. Que bom, fico feliz, obrigado pelas tuas palavras, Grazi. Já vou me permitir aqui chamar de Grazi, por favor. Como te chamo na intimidade. E Grazi, tem uma pergunta que nós temos aqui quase como um padrão quando recebemos alguma visita. E eu não posso deixar de fazê-la para ti, inclusive por esse teu olhar sempre muito sensível. Esquecendo a academia, os conceitos filosóficos, eu quero perguntar para Graziele, cidadã, mineira, mãe, essa pessoa que carrega dentro de si esse jeito de ser e estar nesse mundo, que é da mediação, o que é justamente para ti mediação? Primeira coisa, eu preciso dizer que nós não combinamos nenhuma pergunta, tá? É verdade, é verdade. É aquela coisa do quem sabe faz ao vivo. É verdade. E o que eu até comentei com você no almoço, uma troca simples que a gente teve, mas que bom que eu posso trazer isso para cá e para vocês, que os melhores conceitos de mediação eu aprendi com as crianças. E apesar de eu ter as minhas formas de ser e estar na mediação, inclusive tem um artigo sobre isso com esse nome, Ser, Estar, Mediador, no blog Mediando Por Aí. Depois eu vou mandar para vocês, se quiser compartilhar com a comunidade. Eu dei aula para crianças sobre mediação. E mediação, quando a gente fala de técnica, é um tema denso. Você trazer esse tema denso para um contexto de crianças e adolescentes exige de você uma didática, um trabalho, uma sensibilidade muito grande. E ver isso voltando para você em forma de conceito e aprendizagem é transformador. Então é por isso que eu quero compartilhar um conceito que eu sinto que eu ajudei a semear e colher. Que de uma criança de 9 anos, de uma aluna de um colégio que eu dei aula do ensino fundamental 1 ao médio, desde 6 anos de idade até o médio, e ela estava no 4º ano e ela disse assim: mediação é medir a sua ação. Uau. Porque quando a gente pensa em mediação, fora dessa questão das técnicas e tudo mais, eu penso em 3 dimensões da mediação que eu aprendi em outras palavras com o professor Ricardo Goretti, que é lá do Espírito Santo, né, da Faculdade de Direito de Vitória. Eu falei que é a abordagem tridimensional da mediação, que é a mediação como processo, a mediação como técnica
e a mediação como filosofia. Para eu falar da mediação para a comunidade, para eu falar da mediação para a sociedade, para falar da mediação para crianças, é nessa abordagem filosófica, de desenvolvimento humano e tudo mais. Então, quando eu trouxe para eles o ensino da mediação, eu trouxe na perspectiva assim, de sentimento, pensamento e comportamento. Mostrando que primeiro a gente percebe as coisas, sente o mundo ao nosso redor, para depois a gente se comportar. Então, o sentimento é a emoção, o pensamento é a razão e o comportamento é a nossa ação. Então você pode comportar de uma maneira positiva ou destrutiva, né? E aí, trazendo essa linha para eles, ela me devolver que mediação é medir a sua ação, de fato mostra algo muito simbólico, representativo e bonito nessa semeadura da mediação que a gente faz, que é esse desenvolver da criança enquanto ser humano, de mostrar assim, olha, a gente não pode simplesmente sair reagindo ou agredindo ou se comportando de uma maneira desmedida. A gente precisa perceber o nosso sentir, entender esse sentir, quais as necessidades que temos em cima dele, para a partir daí a gente ponderar o nosso comportamento, que são as nossas escolhas, como a gente se comporta. Pois é, e olha só, quando você me traz essa fala sobre as crianças, e você me fala uma outra palavra que chega para mim com muita força, que é semeadura, eu fico a pensar na criança, nessa semeadura, como a base dessa transformação social que a gente busca através do instituto a qual aderimos, que é a mediação, onde a gente possa sair desse lugar do confronto para um lugar de convivência em consenso, respeitando que eu posso existir e o outro também pode existir. E coexistirmos. E coexistirmos, Coexistirmos. exatamente. E aí nós sabemos que, de alguma forma, sim, o trabalho do mediador é um trabalho contra fluxo, diante do que a gente assiste ali fora. E aí eu te faço essa pergunta. Você teve a oportunidade de trabalhar, e de forma muito especial você nos disse, que para essas crianças talvez essa abordagem filosófica faz mais sentido, e obviamente que sim, mas eu gostaria de te perguntar, qual é o legado que tu trazes ou que pudesses de alguma forma contribuir para que ele existisse nessa escola, nesse trabalho com crianças, aonde eu acredito que nós temos um grau de importância muito grande, porque é sim, colocando as crianças em contato com os meios dialógicos, que nós temos a oportunidade de termos uma sociedade daqui a pouco, com mais adesão a esse caminho do diálogo para construir uma convivência na nossa interdependência. Conte um pouco para mim sobre essa experiência, que agora eu fiquei bem curioso. Bom, você trouxe uma palavra também, em espelhamento, né, gente? A gente já está trabalhando aqui o espelhamento. Em espelhamento, você trouxe também uma palavra que é... Na verdade, eu acho que eu trouxe a palavra a partir de que você trouxe do outro e do outro, eu falei do coexistirmos. Isso. E quando a gente pensa em coexistirmos, e aí você trouxe essa questão do outro, é algo que eu aprendi nessa lida, inclusive com uma amiga também mediadora, a Rita Andréia Guimarães, que é do IMA, Instituto de Mediação Aplicada. Ela é psicanalista, né? E numa entrevista que eu fiz com ela uma vez, ela falou assim, nós somos o outro do outro. Então, uma das coisas que eu trouxe muito para essas crianças, para esses adolescentes, é sobre isso. Do mesmo jeito que você espera algo de alguém, alguém também espera algo de você. Nós somos o outro do outro, então nós coexistirmos. E aí eu trouxe, então, essa ideia para eles respeitarem, sim, que o outro também tem a sua existência, né, suas vontades, seus valores, suas crenças, e que entender não significa concordar, mas ajuda a respeitar. Porque na medida que a gente entende, a gente, poxa, não concordo, mas eu consigo entender que você tem as suas razões. Entendi, tem um ponto de partida aí, diferente do meu, mas que me permite te entender. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou pegar esse aqui, tá? Por favor. Se eu chego para você,
Eu falo assim, o que você está vendo? Vocês vão falar, eu tô vendo aqui uma cartilhazinha escrito Mediadores do Brasil. Aí eu vou falar, mentira! Você tá mentindo aqui na minha frente, tá vendo? Não dá pra conversar com ele, não. Toda vez que a gente conversa é assim, tá vendo, doutora? Eles às vezes falam assim, né? Não dá pra conversar, não. Toda vez que vai conversar, aí, tá vendo? Eu falo uma coisa, ele vem com uma coisa mentindo aqui na minha cara. Só que nós estamos falando do mesmo objeto, com perspectivas diferentes. Porque o que eu tô vendo não é Mediadores do Brasil. Eu ouso discordar firmemente que não é Mediadores do Brasil que tem nessa cartilha, não. Tem aqui vários dizeres, vários escritos, várias palavras aqui. Sim. Não tem Mediadores do Brasil aqui, não. E mais para eu conseguir ver como você vê e você conseguir ver como eu vejo, a gente precisa mudar de lugar. Não dá para simplesmente chegar e falar assim, se coloca no lugar do outro. Porque se você fala, se coloca no lugar do outro, o que eu vou falar? Eu? No lugar dele? Eu não faria isso, não. Você saiu do seu lugar? E você continua no seu próprio lugar, falando que você não faria, sem sentir como o outro sente, sem ver como o outro vê. Então, você sabe que nessa tua fala você me faz lembrar uma mediação que eu estava acompanhando no lugar de instrutor, e você também é instrutora de mediação, e o mediador fez esse exercício com o mediando e disse, mas o senhor poderia se colocar no lugar dela para poder analisar o que o senhor está propondo? E ele disse, não, porque eu não sou ela, eu sou eu. E eu achei aquilo de uma sabedoria, porque é muito fácil, né? A gente repetir frases, estratégias, o roteiro, né? Que nos ensinam para dizer, você está apto para mediar. E aí eu, inevitavelmente, lembro de Betânia, que tem um grande apreço por ela, e ela tem um poema que ela declama num dos shows dela, que ela diz, não vou calçar os sapatos do outro, porque os sapatos do outro não me servem. não me serve. E eu acho que é isso. A mediação, a gente tem que cuidar para que não seja esse lugar, e nós conversávamos também hoje um pouco sobre isso, que a mediação não pode ser um instrumento de colonização. E quando a gente replica apenas porque nos ensinaram que esse pode ser um caminho que talvez leve aquelas pessoas a fazer um acordo sobre aquele conflito, talvez sim. Talvez a gente está sendo um instrumento de colonização e a mediação não pode ocupar esse lugar. Mas aí eu pego um gancho e te digo, ou melhor, te pergunto, você tem uma história também nesse lugar de professora. Sim. A gente falou aqui da importância de nós trabalharmos o diálogo como instrumento de convivência desde a infância. Mas o que nós podemos, o que é o teu sentir, Grazi, é possível nós fazermos no contexto da formação de novos profissionais para o direito? Porque a gente vê hoje a universidade ensinando ou, sobretudo, preparando o aluno para o combate. Né? Basta a gente ver a quantidade de matérias de processo que nós temos na grade dos cursos de direito. E aí, em algum momento, cai lá uma cadeira, né, uma matéria sobre mediação. E às vezes, inclusive lá na fase final, né, quando aquele aluno já está forjado, já está lapidado para o confronto. E eu fico a me perguntar, e por muitas vezes, como você provavelmente também somos chamados para ir na universidade para conversar com esses acadêmicos. E eu fico a me perguntar qual é o alcance que talvez a gente vai conseguir ter quando a gente chega para um indivíduo que já está com uma bazuca nas costas, ansioso por passar na prova da OAB para poder ir para o mercado, porque ele se diz, estou pronto, domino o processo, já sei brigar, e aí chega alguém dizendo para ele, você precisa mediar, é importante para o seu cliente. E aí eu me pergunto, o que a gente precisa fazer no ensino universitário para que a gente não tenha só uma sociedade, crianças preparadas para o diálogo,
mas que nós tenhamos operadores do direito com um viés onde não necessariamente o processo, e não estamos aqui para demonizar o processo, mas não necessariamente o processo talvez seja o melhor caminho para cuidar daquele conflito. Nossa, eu tenho tantas coisas, eu tenho tanto para te falar, mas com palavras eu sei dizer. Vou trazer, então, algumas questões, algumas situações. Bom, a gente tem o viés da técnica, então o que eu acho que é importante é formar uma cultura nas faculdades de que estamos num novo momento do direito, em que estamos num contexto de advocacia multiportas, em que não temos só o judiciário como um único caminho para se resolver uma mesma questão. E aí eu deixo aquela reflexão primeira, que nem todo conflito precisa de um tribunal. Partindo de que nem todo conflito precisa de um tribunal, a gente entende que o tribunal ele resolve demandas, mas não conflitos. Então você apresenta um monte de processos, tem ali os processos judiciais, as questões jurídicas, mas você resolve as questões jurídicas, mas não resolve os conflitos que dão base para aqueles processos. Por quê? Porque os conflitos, normalmente, eles são relacionais. Então, a mediação, ela é relacional. E, às vezes, você resolve a demanda que brota daquela relação ou daquela ruptura de relação, mas você não resolve a relação. E se você não trabalha a relação, você prejudica o processo. Porque aí tem picuinha. Aí um acordo que estava para acontecer, deu um probleminha lá, deixa de fluir. E aí você começa a recorrer coisas que às vezes você nem recorreria se você tivesse tido um pedido de desculpas ou às vezes conseguido entender o outro lado e cooperar. Então, primeiro, essa questão de que nem todo conflito cabe num tribunal, que os conflitos muitas das vezes são relacionais e os processos eles são jurídicos, os processos judiciais são jurídicos. E essa questão, né, do processo ser jurídico, eu trago uma outra reflexão. Foi-se a época que advogado bom, essa é a minha perspectiva, ok? que advogado bom era o advogado que mais tinha processo ali, mais tinha demanda, aquele tanto de processo pilhado em cima da mesa, né? Até porque hoje a gente nem tem muito papel, né? Hoje é tudo digital. Mas assim, vamos tentar fazer uma abstração aí. Foi essa época que o advogado bom era aquele que tinha mais demanda. Hoje a gente vê que é aquele que mais resolve. Não é o que mais tem problema ali na mesa, é o que mais resolve. Para você ser resolutivo, você tem que entender do objeto do que você trabalha. Então vamos lá. Quando você vai estudar engenharia, você estuda o objeto daquilo ali, é um cálculo que você precisa de fazer e tudo mais. Quando você vai trabalhar na medicina, você precisa estudar o objeto da sua ciência de estudo, que é o corpo humano. O professor Ricardo Goretti, inclusive, fala muito sobre isso. Aí, quando procura um advogado, o advogado só apresenta o processo, ele nem faz um diagnóstico daquela situação. Quando você vai no médico, você não espera que ele te dê um diagnóstico? Te explique, te examine, para te falar o melhor caminho? É a mesma coisa com o direito. O advogado, ele é uma porta de entrada. Então, é uma responsabilidade muito grande para você receber muitos conflitos, muitos problemas e saber abrir caminhos para o seu cliente. E aí você traz esse exemplo que eu acho que é bem importante a gente ressaltar. O médico faz um diagnóstico, para dentro desse diagnóstico ele ver qual é o medicamento mais adequado para aquele caso concreto. Como nós, advogados, poderíamos usar de forma, usando esse exemplo, identificaríamos o conflito e buscaríamos no sistema multiportas qual a opção mais adequada para o advogado, então, utilizar para cuidar daquele conflito. Parênteses. Imagina a pessoa chegando já no consultório do advogado, o advogado vai falar assim, Novalgina, a pessoa entrou e nem falou, aí você, dipirona, não sei o quê. Mas doutora, eu nem falei o que eu tenho. Não. É esse aqui, ó, é analgésico, antitérmico. Imagina, você nem falou e a pessoa já te deu. Você não ia achar estranho? É o que a gente faz.
Eu Em acho. outras palavras, o que Em outras estamos a palavras. falar é o advogado não pode hoje ter um prato único chamado processo judicial. Ele precisa ter um cardápio de opções para poder ofertar o Isso. mais indicado para aquele caso concreto, para aquele conflito. A pergunta que eu te faço vai ser bem direta. A advocacia que está chegando no mercado com os cursos de formação que estão sendo ofertados hoje, ela está Possibilita preparada? isso. É verdade. Você falou sobre isso, eu dei um arcabouço, mas para preparar talvez para a resposta, né? Direta e reta. Depende. Eu não vou falar que não. Eu não vou falar que não, porque nós avançamos. Nós avançamos porque hoje temos disciplinas, pelo menos eletivas, que pelo menos abrem caminhos, pelo menos salvam alguns. Podem não salvar a todos. Mas se você dá uma boa palestra, se eu dou uma boa palestra, se temos pessoas comprometidas com a mediação, ainda que seja no último período, algumas pessoas ficam, tenho chance. Nossa, mudou minha visão. Nossa, eu quero esse caminho. Então, a gente pode continuar semeando, porque para quem for fazer sentido, que bom, a gente vai alcançar aquelas pessoas. Então, a gente já fez um bom trabalho com quem precisava naquele momento e outros vão sendo, como é uma semeadura, às vezes vai cair em terra fértil, às vezes vai cair em terra infértil, às vezes vai cair em terra com espinhos, mas é uma caminhada, uma contracultura, como você trouxe, uma história que está sendo construída. Temos também competições universitárias que ajudam demais, e mesmo assim são nos últimos períodos, mas na hora que eles chegam naquele ambiente de competição universitária, é transformador, que me dera na minha época ter tido isso. Então eu estou como avaliadora de competições universitárias de mediação desde a primeira edição de mediação na Camap. Desde a primeira competição de negociação como cofundadora do meeting de negociação. Então eu já participei desse contexto do início das competições. Falo no início porque depois eu dei uma pausa importante e retornei esse ano no meeting de negociação, mas é um contexto muito legal. Então assim, temos saídas, mas estamos preparados? Não. Por quê? Porque não temos professores especialistas muitas das vezes para essas disciplinas. Então o que as faculdades costumam fazer, que é a minha crítica? Eles, para economizar, eles pegam professores que já estão dentro da faculdade, um professor de processo civil, um professor de direito empresarial, uma professora de direito de família. Vamos colocar para esse professor a mediação. Então ela fica como um subproduto ou uma matéria ali, eletiva. O professor tem que estudar, alguns têm até algumas formações básicas de mediação, mas não tem vivência, não tem prática. Então, eles continuam no campo da teoria. E o campo da teoria é frio, não transforma. Então, de certa forma, para quem está com alguma sensibilidade a mais, ou tal, pode ser resgatador. Mas a teoria, ela não... A gente viu na advocacia que... Por que existe 5 anos de curso e para isso precisa da prática? Porque o profissional, ele se faz na prática. Então você pode ter ótimas teorias, ter uma leitura maravilhosa, entender de um processo civil, mas é na hora que você é chamado para uma audiência que você se torna advogado. Que aí você vai ver como que é uma audiência. É na hora que você está numa mesa de mediação, que chegou a negociação ali, você trava na parte de negociação, é que você vai ver que a técnica entra onde a intuição não vai. Você até tem uma vocação para ser negociador. O advogado tem na veia. Mas a negociação, ela se faz na prática. E aí eu deixo de novo isso destacado. A técnica entra onde a intuição não vai. Posso fechar com mais uma coisa? Mais uma analogia? Claro. Quando você pode construir pontes e muros com o mesmo material. Mas para você construir muros, você pode contratar um bom pedreiro. Só que para você construir pontes, você precisa de um engenheiro. E o mediador, nesse caso, ele é esse engenheiro. Ele tem que entender da engenharia da mediação. Para poder entender o DNA da mediação. Porque ela tem fases e procedimentos. Não é assim, nossa, eu já faço mediação no meu escritório. Nossa, eu negocio no meu escritório o tempo inteiro, doutor. Nossa, eu já faço essa conciliação o tempo inteiro. Só que há um DNA da mediação que não se confunde com a conciliação, que não se confunde com a negociação. E isso é o técnico que vai conseguir
demonstrar para poder fazer uma boa estrutura de ponte para atravessar. A tua fala me chega com dois lembretes, né? Para a advocacia, da necessidade hoje do advogado desenvolver suas soft skills. Sim. Porque além de ser um bom processualista hoje, ele precisa ser um negociador, ele precisa saber o que é efetivamente uma mediação, qual é o movimento que ele tem dentro dessa mediação. E aí você tocou num ponto que eu acho que é bem importante. O quão advogado e mediador tem que trabalhar em sintonia. Não é sobre um ocupar o lugar do outro, até porque isso não existe. Mas é sobre o advogado entender que quando ele tem um trabalho sintonizado com o mediador, porque você trouxe aí a importância você falava para construir muro, eu contrato um pedreiro e construir uma ponte, eu preciso do engenheiro. Eu hoje penso que o direito ele precisa ser exercido nesse lugar de se socorrer de outras ciências, muitas vezes, para poder entregar ao cliente aquilo que ele necessita. E, nesse caso, a escolha de um mediador, de um bom mediador, e de um mediador especializado naquele tipo de conflito, é justamente ter, enquanto advogado, à disposição um profissional aliado ao seu fazer enquanto advogado, para se chegar a esse lugar que o cliente busca. Isso faz sentido para ti? Faz muito sentido, muito. Ao mesmo tempo que eu tenho um adendo, posso trazer? Deve. Que é o seguinte, como o mediador ele é técnico, eu vou trazer uma outra analogia da ciência do parto. Como disse a professora Michelle Guillaume de Paris, eu tive a oportunidade de estudar mediação lá recentemente, e ela trouxe uma analogia muito legal do mediador como parteiro. E eu vou explicar porque que eu trouxe isso ao final. Vou deixar um mistério. Que é o seguinte, o mediador ele tá ali para ajudar a dar à luz. O bebê não é dele. Não cabe a ele falar, nossa, que bebê careca, gente, que bebê estranho, cabeludo, nossa, que bebê com cara de joelho. Não cabe a ele dizer ou não dizer sobre o bebê. Ele, na minha perspectiva, nem sempre conhece as partes. E nem sempre ele conhece do conflito. Então, o que eu quero dizer é que, para mim, não necessariamente o mediador precisa ser um mediador especializado em uma abordagem específica. Mediador no contexto familiar, só trabalho com conflitos familiares. Isso é ótimo, sim, porque isso ajuda na técnica, principalmente quando você tem os advogados, para discutir aquele tema. É bom, claro que é muito bom, mas não necessariamente ele precisa, sabe por quê? Porque ele tem que ser técnico. Então, por exemplo, o parteiro, na hora de dar à luz, ele vai ajudar com que essas pessoas tragam uma luz que vem delas. Elas é que dão à luz a um bebê que é delas. O mediador, enquanto parteiro e técnico naquele procedimento, ele vai auxiliar para que as partes tragam essa luz ao mundo, né? E então, eu acho que é bom ter esse olhar, porque quanto técnico, a gente sabendo do que a mediação representa em princípios de mediação, seja em qual contexto ela estiver, você consegue fazer uma boa mediação sem conhecer, inclusive, daquele contexto específico, porque você é que vai ajudar a tirar das pessoas o que elas é que entendem e que seja melhor para elas. E não necessariamente aquilo vai te afetar em algum contexto ou não. Mas se você é técnico o suficiente para fazer com que aquilo ali se desenvolva, que é o que a gente espera de um bom mediador, né? Sim. Certamente eles vão dar à luz, vai dar tudo certo e vão ficar muito felizes. E falar em dar à luz, eu quero compartilhar com vocês que Graciele fez em coautoria, em coautoria esse livro, Conflitos após a Morte, a mediação aplicada ao direito das sucessões.
E eu vou te dizer que eu tenho, e olha, tive a honra, inclusive, de receber esse livro aqui autografado, né? Com Com certeza. uma linda dedicatória aqui. Demorou, mas chegou em mãos. Mas eu esperaria até o necessário, porque é uma honra, é um grande presente, Graciele. E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sempre fui um grande apreciador na mediação nos casos de inventário. E nós, inclusive aqui em Blumenau, temos no Sejusc de Blumenau, aqui da nossa cidade, uma experiência muito positiva com mediação em casos de sucessões. E com um índice de composição muito alto, muito bacana. Que bom. Então, eu estou ansioso para ler esse livro, né? O farei porque estou saindo em viagem amanhã bem cedinho e nada melhor do que um bom livro para nos acompanhar nos aeroportos, né? Isso é verdade. Aquele momento de espera para embarque é um momento fantástico. Não, e aquele momento de modo avião também, isso, dentro do avião. Isso. Vou compartilhar contigo, inclusive, uma coisa então. Salvo um voo muito longo, eu não costumo conectar o WhatsApp durante o período de voo. Porque eu acho que é um período, eu costumo dizer, se eu estou aqui em cima, me deixa aqui em cima, porque eu também não tenho muito que eu possa fazer. Detox, né? Momento detox. E aí realmente adoro pegar um livro para poder lê-lo, né? O que eu quero te perguntar é o seguinte, primeiro o que te fez escrever sobre esse tema, que é um tema bastante sensível, né? E eu considero a mediação nas sucessões, e aí eu já vou me direcionando para a segunda pergunta, dentro desse tema tão sensível, eu por muitas vezes experienciei que a mediação no inventário é quase como um acerto de contas, né? Não sobre um patrimônio, mas sobre uma história de vida que é trazida por aqueles, muitas vezes, os pais, que deixam ali algo material e que esse algo material é tão somente um vetor para que aqueles filhos sentem para fazer um grande acerto de contas sobre o que experienciaram enquanto família até aquele momento. Então eu quero também saber se esse é um olhar teu que faça algum sentido. Então eu te deixo essas duas perguntas. O porquê desse tema e diante da tua caminhada nas mediações e sucessões, qual foi o teu grande aprendizado? Vamos lá. Esse tema me despertou porque uma dessas autoras... Então, isso não é uma obra coletiva, é uma obra autoral, em que a gente se dividiu em temas. E a Ana Valéria, ela é uma mediadora muito, muito profunda e de referência no Brasil, especialmente nesse contexto de mediação judicial, de muitos anos, como instrutora, uma amiga querida, e ela atuava em muitos casos de sucessões. Quando a gente ia bater um papo, ela comentava sempre algum caso voltado para sucessões. E esse aí foi um professor, né, o Joaquim Lorentz, ele foi meu professor da faculdade, tanto de Direito de Família quanto de Sucessões. Eu sempre tive uma ótima relação com ele e pensei, é uma temática que carece tanto de mediação, que se eu juntasse essas duas potências, porque eu tive essa idealização mesmo do livro, legal. e eles topassem, eu acho que a gente ia fazer alguma diferença para esse mercado. Então a gente tem um livro que consolida como se fosse um manual de direito às sucessões, uma história da mediação no Brasil e técnicas de mediação, e a mediação aplicada a casos concretos, em que a gente traz 3 casos verdadeiros, mas claro que preservando a identidade dessas pessoas, e que dá para poder ter uma noção de cada tema. Então ele atende tanto a quem tem interesse no direito material, quanto a quem só quer conhecer um pouco sobre mediação. Ok. E essa capa, você me permite? Por favor. Eu escolhi essa capa aqui, ó. Aqui atrás você vai ver que tem uma página escrita Inspiração da Capa. Você conhece essa arte? Não. Essa arte aqui é uma arte japonesa, Kintsukuroi, que é a arte de restaurar cerâmicas quebradas com ouro e laca. Isso aí foi uma inspiração do meu coração, porque eu falei assim, nossa, eu queria alguma coisa que representasse algo que não tem mais jeito, mas que tem jeito, através da mediação. E quando a gente vê um vaso quebrado, a gente pensa que acabou.
que não tem mais jeito. E isso acontece muito nas questões de relações sucessórias, porque primeiro que teve a morte, que já é uma dor que fica ali, um buraco naquele contexto. E isso gera uma série de outras... Eles já estão num momento muito abalados, precisando de resolver várias coisas, e é aí quando envolve também patrimônio, não pelo patrimônio em si, mas por carências e apegos que a gente tem, de várias crenças limitantes aí da nossa vida, as questões materiais, né? E aí há muitas rupturas de relações significativas, preciosas de família. Então, o que isso tem a ver com esse vaso? Essa arte, ela mostra que, às vezes, há quem diga que a história do vaso começou no momento em que ele caiu e se quebrou. Porque um novo senso de vitalidade é dado àquela peça, restaurando aquela peça e agregando valor àquela peça com o ouro, preservando a sua historicidade. Fantástico. E isso é óbvio que eu sabia dessa arte, mas eu não sabia muito bem o que significava. Fui pesquisar, entendi isso e eu falei, é isso. Então isso reforça tanto para você com relação ao tema, quanto a um propósito também. Que eu trouxe para você, que eu também vivenciei muitas dores, e essas dores aconteceram depois do livro. Então o livro falou muito comigo até depois. Eu vou compartilhar rapidamente com vocês que não conhecem da minha história, né? Eu tô na mediação já tem quase 20 anos, né? E durante esse percurso eu tive perdas profundas, perdi 2 filhinhas em gestações avançadas, e isso me fez desacelerar, tanto que eu estou cada vez mais de volta, né? E aí nesse tempo de desaceleração eu li um livro, e esse livro chamava O Sofrimento Nunca é em Vão. Eu gostei do livro, na verdade eu não li o livro. Foi um audiobook que uma amiga leu num grupinho de WhatsApp que ela falou, lendo com amigos. Ela leu, ela ia gravando áudios e eu estava num momento que eu não queria ver nada, mas eu consegui ouvir esse livro. E eu gostei tanto que eu falei, eu preciso indicar esse livro para algumas pessoas. Quando eu fui olhar na internet a capa dele, era um vaso quebrado. Triturado, tá? Aí na hora eu lembrei desse livro que foi antes. Esse livro foi antes. Aí meu marido até brincou assim, nossa, você é tão teimosa que Deus precisou usar você no passado para falar com você no presente, só você mesma, consigo mesmo, para você escutar. E aí eu vi o quanto que valeu a pena e que fez sentido para mim entender isso aqui, porque eu estava com um livro que fez sentido para mim do sofrimento, que realmente simbolizava um vaso quebrado, que eu estava triturada, mas eu também precisava ser restaurada, sabe? Com ouro e laca. E aí eu descobri um dos meus propósitos, que é transformar a dor em recomeço e conflito em reconexão. Uau! Espero que eu tenha te respondido com isso. Muito, muito. São obras como essa que deixam um legado aí para todos nós mediadores e, sobretudo, um estímulo para que a gente continue aprendendo, né, Grazi? Porque eu acredito, e esse é um dos propósitos do Mediadores Brasil, que quando a gente tem a oportunidade de trocar, a gente, de alguma forma, está fazendo o que eu chamaria de uma formação contínua. Verdade. As nossas experiências enquanto mediadores precisam ser compartilhadas. E esse talvez tenha sido o grande propulsor do surgimento do Mediadores Brasil, porque era um objetivo, né, desde sempre, de nós trocarmos, né, o que estamos fazendo aqui no Sul com o que está sendo feito lá em Minas Gerais, o que estamos fazendo com a mediação lá no Norte. Afinal de contas, a gente vive num país com dimensões continentais e culturais muito distintas também. Então, eu acredito que essa troca de experiências faz com que a gente possa, de alguma forma, lapidar o nosso fazer, ofertando melhores experiências de mediação. Porque falamos aqui da importância de nós investirmos nas crianças, de nós revisitarmos esse currículo dos nossos cursos de instituições, né, os cursos especialmente de direito,
mas eu acredito que nós também precisamos olhar, Grazi, e isso eu tenho, de alguma forma, até sido repetitivo nas minhas falas, mas nós temos que olhar para as experiências de mediação que nós estamos entregando, seja via instituições, seja no ambiente privado. Porque, por vezes, me parece que o que estamos a ofertar não é mediação, né? Talvez uma conciliação com técnica. Esse é por isso que eu falei do DNA da mediação. Isso. Então, acho que a gente precisa visitar esse lugar de que mediação que a gente está ofertando, porque me parece que a disseminação do Instituto e, sobretudo, o acreditar da população no Instituto depende do grau de potência que a gente utilizá-lo, porque eu vejo a mediação como um instituto muito potente, mas por muitas vezes subutilizado. Então, acho que precisamos olhar para isso, precisamos pensar e construir uma mediação, por vezes, e essa é uma fala que eu também tenho trazido de forma recorrente, uma mediação com a cara brasileira. A gente falava aqui da mediação como instrumento de colonização e eu te confesso que eu fico muito desconfortável quando eu ainda vejo alguns colegas falando eu sigo a escola tal. Ai. Ou eu sigo exatamente o manual tal. Eu acho que nós temos que lembrar que, enquanto mediadores, estamos a serviço dos mediados. E precisamos nos balizar por aquilo que faz sentido para eles e não para nós. Não estou aqui desmerecendo todo o conhecimento das escolas de mediação. Sim, são importantes. São conhecimentos que precisamos visitar, precisamos compreender, mas também acredito que precisamos ter essa flexibilidade de moldar uma mediação sintonizada com a realidade cultural, econômica, social daqueles medianos que estamos trabalhando. Isso faz algum sentido para ti, Grazi? Eu tenho 2 comentários em específico, que foram muitos conceitos que eu concordo, sim, em geral, e em tudo, na verdade, e só complementando 2 coisas. Uma, você trouxe sobre a questão de subutilizada, né? E aí eu trago uma experiência que eu vi recentemente, conversando com a Celeida, lá à porta. Grande Celeida. Grande Celeida, lá de São Paulo. Ela falou assim, Grazi, eu ouvi recentemente, estudando algumas coisas sobre mediação, que lá no Japão, eles se sentem envergonhados de acessarem o judiciário, porque eles sentem que eles não deram conta de resolver uma questão que é deles. Então a mediação, ela é algo muito valorizado. É importante eles buscarem por eles mesmos resolverem, não conseguindo sozinhos, buscarem um mediador para que aquele conflito seja resolvido. E se de tudo eles não derem conta, eles irem para o judiciário, mas assim, cabisbaixos. Olha a diferença. Eu achei isso interessantíssimo. Então, concordando e já trazendo exemplos sobre a subutilização e como a gente poderia ver, talvez, de uma maneira diferente. E outra situação é ar-condicionado. Grazi, o que tem a ver ar-condicionado nesse momento? Eu também entendo que a gente pode revisitar várias escolas, conhecer vários conceitos, entender das técnicas. Existem realmente muitas escolas que são importantes a gente conhecer. Tem modelo circular narrativo, tem um modelo linear de Harvard, né? Tem um modelo tem um modelo transformativo, tem a caixa de ferramentas, enfim. Tem um modelo judicial que é próprio também, porque, claro, para você trazer um padrão para tantos mediadores, né, o tribunal precisa de ter uma linha ali, não para engessar, mas poder trazer uma base, né, e tudo mais. Então, ok, existem várias escolas, várias formas, mas o que eu quis dizer com ar-condicionado? Para você falar que o ar-condicionado é ar-condicionado, ele pode ser de carro, ele pode ser dentro de sua casa, ele pode ser como for, mas para ele ser um ar-condicionado, ele tem um critério.
Concorda? Uhum. Então ele tem que ter lá uma possibilidade de veicular o ar e de refrigerar aquele ar para ele ser chamado de ar-condicionado. É minha teoria para falar dos princípios da mediação. Então a mediação, ela tem princípios para ser mediação. Então para mim, independente se ela é transformativa e se a pessoa prefere utilizar o modelo transformativo, se a pessoa prefere utilizar o modelo tradicional linear de Harvard, se a pessoa pretende, ok, se aquilo ali, talvez até para a condução dela, por quê? Porque a autoridade da decisão são as pessoas, mas a autoridade do processo é o mediador. Então, eu entendo sim que às vezes para o mediador faz sentido conduzir de uma forma que ele entende que faz sentido para ele. Eu tenho uma linha, como a sua, acredito, mais ampla. Então, a Grazi, que está há 20 anos na área, forma outros mediadores, conhece de várias escolas. Hoje, parece até meio camaleoa. Então, sim, no momento de uma mediação, eu vou utilizando daquilo que eu entendo que faz sentido. Mas eu gosto de um padrão, entre aspas, por exemplo, quando a gente vê o ICFML, né, que é uma instituição de certificação, ela trabalha um padrão processual e procedimental de mediação do IMI, que é o International Mediation Institute. Então, divide a mediação em 5 fases. Tem uma fase da abertura, tem o cálculo, tem, né, a mediação da parte conjunta, tem a negociação, tem a conclusão, mas para você ver, assim, basicamente, como você tem que seguir um passo a passo. Então, assim, dependendo do contexto, eu sou mais processual, procedimental, mas eu misturo muito as ferramentas porque eu tenho meu toque, Grazi, mediadora experiente. Teu DNA. Meu DNA. Mas aí o DNA, na verdade, é isso, é o meu, que é o meu tom, mas o DNA da mediação, que é a questão do ar-condicionado do critério, ele tá ali preservado, sabe? Então eu acho que a preocupação que a gente tem que ter é com o DNA da mediação, mais do que o da Grazi. Mas entender que ela tem esse DNA para ela ser chamada de mediação. Não alcançou, não foi relacional. O objetivo da mediação não é o acordo, é o restabelecimento da comunicação entre as pessoas. Não aconteceu esse restabelecimento. Será que isso é mediação? Eu acabei de fazer uma mediação privada de dissolução de sociedade de empresa familiar em que as partes, que eram sogra e nora, donas de uma loja, estão rompendo, inclusive a relação delas nesse momento está muito fragilizada e elas não dão conta de se encontrar, porque uma está grávida com os hormônios à flor da pele, não é o momento de se encontrar porque se mexe muito com ela. Isso atrapalha também no contexto da gestação. A sogra já está idosa e também está num contexto que gera muita ansiedade, às vezes de encontrar naquele contexto de tanto que foi difícil para as duas. E a gente foi trabalhando até que não teve esse encontro. Não precisa ter o encontro necessariamente, pode ser em sessões individuais, mas a relação não foi alcançada. Então eu cheguei para elas e falei, olha, vocês querem separar a relação da questão objetiva, que vocês querem de dissolução de sociedade, ok, mas quando não se trabalha a relação, acontece o que está acontecendo. Já chegou num consenso de que, olha, vai pagar dessa forma, vai pagar em 10 vezes. Aconteceu uma picuinha, então eu quero juros. Entendeu? Já estava resolvido, não existia juros, mas aí quis colocar o bendito dos juros, porque então ela teve um problema lá na casa dela, no final de semana, e chega na segunda-feira, não vou fazer mais, vou fazer com juros. Você entende? Então, se não trabalha a relação, se não consegue restabelecer a comunicação entre as partes, que é o objetivo da mediação, talvez um outro nome, talvez um outro método. Então, eu cheguei para elas com responsabilidade, com o método, e falei, olha, chegamos até aqui. Até aqui a gente tentou mediação. A partir de agora, nós vamos trazer um outro nome. Vamos chamar de conciliação, porque o conciliador pode ser mais intervencionista, então eu preciso e eu percebo que vocês precisam que eu ajude de uma maneira mais ativa nessa negociação, ou de negociação, porque a negociação ela pode ser facilitada por um terceiro também, não necessariamente ser direta, mas mediação não é. Então eu expliquei para elas que elas não estavam mais trabalhando a mediação, porque elas não queriam trabalhar a relação e a relação estava interferindo no resultado, mas que nós íamos sim fazer um acordo como elas desejavam, porque elas precisavam disso para seguir também em outros contextos e dar um novo sentido para aquele momento também de finalização da questão negocial, né, do negócio delas.
E elas entenderam. E eu achei isso importante. Isso é importante deixar de responsabilidade para o mediador também. Não ter vergonha de falar assim, tá, vamos seguir. Mas isso não é mediação. E eu acho muito bacana o que você nos traz, porque essa posição de se colocar diante dos mediandos, dizendo qual é o papel que tu estás a exercer, seja de mediação, ou talvez dizendo, olha, vou atuar aqui contigo com uma mediação avaliativa, porque talvez faz mais sentido fazer algumas intervenções que eu não faria habitualmente, ou talvez o que caiba melhor aqui nesse caso concreto é uma conciliação ou uma negociação pura. Eu acho que a tua fala me traz esse lembrete, né, de que nós mediadores precisamos respeitar o próprio Instituto e os mediandos. Quando a gente se coloca nesse lugar de entender quais são os diversos institutos que nós podemos estar atuando e conversarmos com os mediandos para ver o que faz mais sentido para eles, eu acredito que o nosso fazer fica mais sintonizado. E a gente não deixa de alcançar o que eles precisam, porque o acordo foi feito dentro da questão negocial e objetiva. Que era o possível. A negociação momento foi feita. Ok, chegaram a um acordo. Mas o acordo não é o objetivo central da mediação, ele é a consequência. Isso. Mas o restabelecimento da comunicação ou dessa que constrói essa relação é importante. Então, assim, eu entendo, não sei o que você acha, a gente pode discutir isso até em um outro momento também, que a mediação aqui no Brasil, ela é mais facilitativa. Quando a gente fala da mediação avaliativa, eu sinto que já é um pouco mais conciliação. Porque no estrangeiro eles não falam conciliation, eles só falam mediation. Então, quando aqui a gente desenvolve essas outras ideias, eu penso que a conciliação ela vai mais para esse viés avaliativo, sabe? E aí que eu já acho que é mais conciliação mesmo. Não sei, é uma coisa que eu posso também me aprofundar e trocar essa ideia com você. Mas eu percebo que na mediação aqui, do que a gente trabalha, o que a gente tem na nossa lei, é um viés mais facilitativo, sabe? E eu também acho que um pouco esse lugar, né, Grazi? Menos preocupação com o nome, com a nomenclatura. E mais com o DNA, com os princípios. Mais com o que a gente pode ofertar ao outro que faz sentido para ele, que atenda às expectativas desse outro. Então, eu, inclusive, por vezes, você já deve ter passado por isso. Quando é que é conciliação? Quando é que é mediação? Né? Essa é uma pergunta recorrente dos alunos que estão se formando mediadores. E aí eu digo para eles, não precisa trocar de roupa. Né? Não se preocupe com isso. Não é sobre traje A e traje B. Né? Deixe fluir. Eu, por vezes, entrei no que eu entendia que seria uma conciliação. E na prática, isso. E na prática, isso vai se vendo. Isso, e na prática, isso vai se dando no decorrer do caminho. Eu também acho que a nossa missão é muito maior do consenso do que da forma. Concordo. Isso. É consenso do que forma. Agora, existem também. Então, por exemplo, de uma maneira super rápida e consistente, respondendo essa pergunta, fique à vontade. A conciliação ela tem um foco e um objetivo mais direcionado para o acordo. Então, não necessariamente as pessoas precisam ter um vínculo anterior ou ter uma relação continuada que visa perdurar no tempo. Às vezes, bateu o carro, precisa de resolver o pagamento do carro, o outro precisa do carro para ser resolvido. Vai para uma conciliação, então resolve de uma maneira mais objetiva. O conciliador, ele intervém. Quanto que você pode pagar? O que você precisa? Né? Conciliação. Já a mediação, ela tem esse viés em que existe um vínculo anterior ou pelo menos uma relação continuada. Por exemplo, porque eu falo ou? Porque às vezes você nunca viu o seu vizinho na sua frente, mas você mora no mesmo prédio e vai continuar morando lá. Isso. Então às vezes você não tem um vínculo anterior, mas tem uma relação que pode vir a perdurar no tempo pela questão da convivência ali. Então a mediação, ela busca preservar relações, né, de alguma maneira, ou no mínimo, né, na verdade, restabelecer uma comunicação para que as próprias pessoas busquem soluções que sejam boas para elas. Então o mediador nesse caminho ele é um facilitador, menos intervencionista, mas com técnicas e ferramentas para extrair o que para as pessoas faz mais sentido e elas construírem juntas soluções que às vezes a gente nem imagina, né? Eu, por mim, ficaria aqui mais umas 2 horas, né, para esse bate-papo. O relógio não para, inevitavelmente, né, nos entristece, mas deixo aqui essa sugestão de leitura a toda a família do Mediadores Brasil e
gosto muito do que vejo aqui na contracapa, Grazi, quando diz: a mediação, aos poucos, vem surgindo como uma das grandes alternativas para a solução pacífica de conflitos em muitos setores, encontrando nos problemas do direito sucessório terreno fértil. Eu emendaria dizendo que esse terreno fértil é algo que hoje está presente nos mais diversos setores e demandas aí do público em geral. Direito condominial, direito de sucessões, Verdade. e esse livro aí se torna importantíssimo em termos de leitura, na área civil, na área hoje tributária. Quem diria que estaríamos quem mediando diria? na área tributária? E que é novidade até para mim também de conhecer um pouco mais, eu acho Uma muito área interessante. interessantíssima. Então, meus caros, o importante é que tenhamos sempre consciência de que onde há conflitos há possibilidade de diálogo. E por isso a mediação é tão ampla e aplicável aí nas mais diversas demandas, e a nós, mediadores, estarmos sempre prontos e abertos para podermos aproveitar todas as oportunidades para nos lapidarmos e ofertarmos boas experiências de mediação. Então, Grazi, entrego para as tuas considerações finais. E mais uma vez te agradeço aí pela visita. Venha muitas vezes, né? Agora já sabe o caminho. Verdade. Minas Gerais, Santa Catarina. Não conhecia Blumenau, pulinho, não conhecia. Então, deixo aqui o convite para que vocês também venham nos visitar. Estamos aqui e será um grande prazer recebê-los. Grazi, contigo. Bom, só agradecer mesmo pela oportunidade. É tão bom resgatar conceitos, trazer não só conceitos, mas vivências e poder mostrar para eles. Espero que vocês tenham sentido isso também, que é real, que é vivencial, que funciona, que não é moda, que é realmente uma ferramenta muito importante para ser utilizada na sua prática. Você não precisa necessariamente ser um mediador, mas pelo menos já que você está aqui, se você não for mediador, está curioso, utilizar das ferramentas da mediação na sua prática, na sua atuação no direito, onde você estiver, como uma cultura mesmo de consenso, né? Então eu deixo isso como uma cultura de consenso, a gente somar forças nessa grande comunidade, que você continue semeando e crescendo muito, porque é um legado muito importante que a gente está construindo juntos, já que você nos permitiu fazer parte e se sentir pertencente dela. Deve. Essa casa cabe em todos, né? Aliás, esse é um dos lemas do Mediadores Brasil. Aqui cabem todos. Então, todos são muito bem-vindos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.